Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler os últimos versículos desse texto, que é o capítulo 24, versículo 45, e nós vamos ler até o versículo 51. Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá então. É uma parábola. Essa parábola se chama parábola dos dois servos. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Guarde essas duas palavras aqui, servo fiel e prudente. Vamos repetir? Repita comigo: servo fiel e prudente. Amém. 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, ou em outras traduções, meu Senhor está tardando, Versículo 49. E começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe. 51. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos orar. Senhor, venha falar conosco, venha falar com a tua igreja, venha falar comigo, venha falar com aqueles que vão assistir o culto, a pregação. Fale com todos nós, Senhor. Nosso coração está aberto, pronto para recepcionar a palavra de hoje. Fale para a igreja dessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir Jesus? Bastante alegria. Glória a Deus. Queridos, essa palavra que nós acabamos de ler, ela é a continuação de uma série de mensagens que eu estou ministrando nos domingos anteriores. Eu tinha programado falar 3 domingos sobre a volta de Jesus, falar sobre arrebatamento da igreja, falar sobre juízo final. E assim fiz. Eu ministrei 3 semanas seguidas. Comecei no dia 9, 16 e 23 de junho. E eu expliquei me baseando no texto de Mateus 24. Mateus 24. E na semana passada eu comentei que eu faria uma mensagem extra. Eu traria um desfecho, uma finalização para essas 3 pregações que eu ministrei nessas últimas semanas. Na primeira pregação eu falei sobre a primeira parte do discurso de Jesus. A minha primeira pregação foi sobre os sinais que antecederão o que a Bíblia chama de grande tribulação. Eu trouxe uma pregação explicando para vocês o que a Bíblia fala acerca dos sinais. Para deixar mais simples, eu dividi os sinais em 3 cenários. 3 cenários. Eu falei que Jesus nos deu a direção de nós observarmos na sociedade os sinais que nós teremos na sociedade acerca da sua vinda. Amor de mundo se esfriando, guerras, rumores de guerras, avanço científico. E Jesus disse o segundo cenário para nós observarmos:
Ele falou: observe na natureza, os fenômenos da natureza. E assim fiz. Expliquei para vocês acerca do aquecimento que tem acontecido na terra, descongelamento das geleiras provocando maremotos, falamos de terremotos, falamos dos sinais que tem acontecido no espaço. Algo que eu não falei e lembrei agora, acerca da órbita da Terra. A Terra, ela faz dois movimentos, um movimento chamado rotação no seu próprio eixo, e um movimento de translação que ela faz no sistema solar. E a Lua, tanto a Lua como o Sol, eles estão numa posição perfeita. Perfeita. Por isso que a Terra ela está dentro dessa órbita perfeita. Se estivesse um pouquinho mais perto do Sol, não dava para viver. Se estivesse um pouquinho mais afastado do Sol, também não daria para viver. E a Terra, ela já se deslocou desse eixo. Já ocorreu uma mudança pequena, mas já ocorreu. São sinais que Jesus deixou para nós. E o terceiro cenário que ele apresentou para nós observarmos foi a igreja. E ao falar da igreja, ele falou sobre falsos profetas, falsos ensinos, falou sobre esfriamento, falou sobre apatia espiritual, falou sobre apostasia. E eu expliquei esses três cenários na minha primeira pregação. Na segunda pregação, eu expliquei para vocês sobre a grande tribulação. O que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada? Eu falei sobre a grande tribulação, falei sobre os selos da ira de Deus, sobre as taças da ira de Deus, sobre as trombetas da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra, falando sobre o castigo de Deus, 7 anos de tribulação. E a minha terceira e última pregação, eu falei sobre as últimas coisas. Falei sobre milênio, sobre 2 guerras, guerra do Armagedon e a guerra de Gog e Magog. Falei sobre o juízo final. Finalizei todo um cenário escatológico. Jesus, quando ele encerra essa pregação, ele encerra contando 4 parábolas. Quantas parábolas eu disse? 4 parábolas. Ele conta tudo isso. Ele faz um sermão de 2 capítulos. E depois de contar tudo isso, os discípulos que ouviram essa pregação ficaram tomados de temor. E cheios de dúvidas. É tão verdade que pregações como essa, ela traz um esclarecimento, mas também traz dúvidas. Quem concorda, diga amém. Você ouve uma pregação como essa que eu preguei, e você fala: agora entendi, então quer dizer que vai ser assim, 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 assim. Mas depois você fala: mas e tal coisa? Mas peraí, mas e quem morreu antes? Daí vem as questões. Mas e aquela pessoa que morreu e antes dela morrer, né? Daí muitos de vocês me chamaram, me perguntaram depois do culto, me mandaram mensagem no celular: pastor, e tal coisa? Exatamente isso aconteceu com os discípulos. Jesus ensinou para eles sobre os sinais, Jesus ensinou sobre a tribulação, e Jesus ensinou sobre as últimas coisas. E eles ficaram se perguntando: mas e agora? E tal coisa? Para finalizar o assunto, ou para colocar um desfecho mais simples para eles, Jesus contou 4 parábolas. Porque a grande questão que eles colocaram foi a seguinte: tá, isso vai acontecer, não duvidamos, mas quando isso vai acontecer? Quando que essas coisas acontecerão? E Jesus falou assim: eu vou contar uma história para vocês. E a primeira parábola que Jesus contou foi a parábola do ladrão. Jesus falou que um pai de família, se ele soubesse a hora que o ladrão iria na sua casa roubar a tua casa, ele colocaria guardas, ele vigiaria a sua casa para que a sua casa não fosse roubada. Mas o ladrão não diz a hora que ele vai vir. Ele pode vir a qualquer momento. Daí Jesus contou uma segunda parábola, que é essa que eu vou pregar para vocês hoje. Eu vou falar da segunda parábola, que é a parábola chamada parábola dos 2 servos.
Um servo bom e um servo que era mau. Já explico ela. Depois ele conta uma terceira parábola. E essa terceira parábola, ela é muito conhecida, que é a parábola no capítulo 25, chamada parábola das 10 virgens. Quem já ouviu falar dessa parábola? Diga amém. Já ouviram falar? 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, sensatas. Elas tinham vestes brancas, tinham lâmpadas, todas tosquenejaram, todas dormiram, mas teve uma diferença. 5 delas não tinham azeite nas suas lâmpadas, e as outras 5 tinham azeite nas suas lâmpadas. É a terceira parábola. E depois Jesus conta uma quarta parábola, que é a parábola chamada parábola dos 10 talentos. Que para um ele destinou tantos talentos, ele produziu mais tantos com aqueles talentos, ele dobrou. Para o outro ele entregou tantos, e aquele tanto ele também produziu, e o outro escondeu os talentos. São 4 parábolas. E essas parábolas, elas dão um desfecho. E esse desfecho que elas trazem para nós é um desfecho que eu posso resumir em uma palavra. Uma palavra. Qual é a palavra? Vigilância. Fala para o seu irmão do lado: esteja vigilante. Vigilância é um estado. Não, pastor, vigilante é aquela pessoa que está lá na guarda. Tudo bem, isso também é vigia, né? Mas quando a Bíblia fala de vigilante, não é esse agente de segurança que os prédios, os condomínios, as lojas, os shoppings colocam lá para tomar conta das coisas. Não, não é isso. Esse estado de vigilância que a Bíblia fala para nós estarmos é um estado de atenção constante. E por que nós devemos estar num estado de atenção constante? Porque, primeiro, todos nós sabemos que Jesus vai voltar. E isso a maioria das pessoas acreditam. A maioria das pessoas creem nisso. Que ele vai voltar, praticamente ninguém questiona. As questões antes ou depois da tribulação? Vai no meio da tribulação? São questões assim. Mas que ele vai voltar, todos nós acreditamos. Porque ele mesmo disse. Quando ele falou para nós estarmos em estado de vigilância, é porque, primeiro, nós não sabemos quando ele vai voltar. Sabemos que ele voltará, mas nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que ele vai voltar. Mas ele vai voltar. Nós não sabemos quando, mas ele volta. Quem crê que ele vai voltar, diga amém. Vai voltar. E pode voltar hoje. E pode voltar daqui uma semana, daqui um ano ele pode voltar. Ou ele pode voltar individualmente para mim, ou para você, como voltou para o meu pai quarta-feira. Ele pode nos chamar. O estado de vigilância que Jesus deixou nessas 4 parábolas, hoje eu vou falar somente de uma, mas o estado de vigilância que ele deixou é que, primeiro, nós não sabemos o dia e a hora. Em segundo lugar, ele sabe o que nós estamos fazendo. Essa parábola do servo fiel que eu vou explicar hoje, ela mostra que o Senhor, ele sabe bem das nossas atitudes e das nossas intenções. Tanto a parábola aqui que eu li para vocês, como também a parábola dos talentos, significa o quê? Que o Senhor, ele está vendo o que nós estamos fazendo. O Senhor conhece as nossas ações. E mais do que as nossas ações, Deus conhece as intenções das nossas ações. Deus tem visto o que eu tenho feito, Deus tem visto o que eu não tenho feito, e Deus tem visto a maneira que eu tenho feito o que eu tenho feito. Quem entendeu, diga amém. Deu para entender?
ficou confuso, irmão? Deu para entender? Amém? Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo o que você não está fazendo. E Deus está vendo com qual intenção você está fazendo o que você está fazendo. Deus está vendo eu pregar aqui hoje. Deus está vendo levar comida sexta-feira. Deus está vendo a gente mandar uma doação para a África. Deus está vendo isso. E Deus está vendo o que eu estou deixando de fazer, o que eu poderia fazer. Eu poderia usar o texto de a parábola do bom samaritano, quando o levita e o sacerdote passaram e não fizeram nada. Deus viu. Tinha condições de fazer? Tinha. Não fez. É muito interessante isso, porque Deus sabe, e Ele não vai cobrar algo de você e de mim que eu não tive condições de fazer. Deus não vai chegar para você, Felipe, e falar assim: Felipe, tá vendo esse piano aí? Por mais que você seja forte, por mais que você seja um homem forte, você não é fraco, você é forte. Mas Deus não vai falar para você: Felipe, pega esse piano, coloca no ombro e leva até a frente da igreja. Deus não vai fazer isso com você, porque fisicamente você não tem condições de fazer. Mas existem coisas que você tem condições de fazer, e se você não fizer, isso leva um nome: negligência. E Deus está vendo um tanto de coisas, uma porção de coisas que nós temos negligenciado na nossa caminhada com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui não é indireta, isso aqui não é hipocrisia, porque eu não estou dizendo que eu tenho feito tudo que eu posso. Não. Eu estou pregando o que a Bíblia está ensinando para nós. Quem entendeu, diga amém. Não leve para o pessoal, porque eu me considero alguém que poderia ter feito mais e fazer mais do que eu já tenho feito. Diz o texto nessa parábola, e aqui eu quero já entrar na parábola. Vamos revisitar a parábola, versículo 45. Está lá em cima, está lá, 45. Olha o primeiro versículo que indica para nós. Quem, pois, o servo? Daí coloca-se duas características do servo. Este servo, ele tem a primeira característica. Ele é o quê? Vamos ler mais forte. Ele é o quê? Fiel. E a segunda característica, ele é prudente. Fiel, prudente. É interessante demais a Bíblia, irmãos. Porque aqui, irmão Claudinei, não é servo talentoso, poderia ser, não é verdade? Talentoso? Talentoso, ter talento é uma qualificação boa, irmãos? É bom ser talentoso, sim ou não? Sim. Mas não está escrito aqui talentoso. Aqui também não está escrito servo bonito. Não está bonito aqui. Podia ter, mas não está. Aqui não está dizendo que é um servo inteligente. Poderia, mas também não está escrito inteligente. Não está escrito talentoso, bonito, alto ou baixo, rico ou pobre. Não tem nada disso. Coloca duas qualificações que Deus observa. Primeiro, fiel. Fidelidade. Deus observa o quanto nós somos fiéis. E fidelidade nas relações, é algo muito raro hoje em dia. Uma das maiores dores que eu senti em perder o meu pai comigo, uma das maiores dores é exatamente isso. Exatamente isso.
Meu pai foi uma das pessoas mais fiéis a mim que eu convivi em toda a minha vida. Fiel a mim. Quem está entendendo, diga amém. Fidelidade comigo. Isso é tão raro que quando você perde alguém, como eu perdi meu pai, que era tão fiel a mim, você sente um vazio imenso, imenso. Porque é difícil nós encontrarmos isso nas relações. É difícil uma empresa encontrar um funcionário fiel. É difícil um pastor encontrar um obreiro fiel. Quando Jesus coloca isso daqui nesse sermão profético, um sermão futurístico, Jesus estava dizendo que no final dos tempos, vocês vão perceber que teremos muita dificuldade de encontrar pessoas fiéis na nossa relação. Pessoas fiéis a Deus, fiéis a Deus. Porque fidelidade a Deus não é aquilo que eu faço quando as pessoas estão me assistindo. Fidelidade a Deus não é aquilo que eu faço quando tem uma torcida me assistindo, me filmando, observando. Fidelidade fala daquilo que eu faço quando ninguém está vendo, quando ninguém sabe quem sou eu, quando ninguém sabe o que eu estou fazendo. Fidelidade é aí, irmãos, no momento em que ninguém está te vendo. Fidelidade a Deus não é provada quando está todo mundo me assistindo, me filmando, me vendo, esperando algo de mim. Não, a fidelidade a Deus ela é demonstrada quando ninguém está vendo, quando ninguém sabe, quando ninguém está sabendo quem você é. Só que Deus está vendo, Ele sabe, Ele vê todas as coisas. Por isso Deus espera que eu e você sejamos um servo fiel na presença dEle. Aleluia. Aplauda a Jesus. Fidelidade. E fidelidade engloba uma série de coisas, não é verdade, irmãos? Fidelidade fala de dízimo e oferta. Fidelidade fala de comprometimento. Fidelidade fala de fazer algo que ninguém vai ver, mas você faz, que você é fiel a Deus. Posso ouvir um amém, queridos? A fidelidade que eu tenho que ter com a minha esposa não é somente quando ela está do meu lado, mas é às 24 horas do dia, principalmente na hora que ela não estiver do meu lado. Eu preciso ser fiel, porque fala do meu caráter. Posso ver amém, queridos? Servo fiel. E a segunda característica desse servo, Jesus falou, é um servo prudente. Prudente. E ser prudente, irmãos, fala de diversas coisas. Você vai fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem de 60 quilômetros, uma viagem curta. Lembrei de Mairink, por isso que eu falei 60 quilômetros. 60 para ir, 60 para voltar. 120. É prudente eu olhar no marcador de combustível do meu carro e falar, bom, eu preciso colocar mais combustível, porque esse combustível pode ser que não seja suficiente. Então é prudente eu, antes de viajar, parar no posto de gasolina e abastecer o meu carro. Prudência. Posso ouvir amém, queridos? É prudente às vezes eu chegar e ver que a pessoa aqui que eu vou ter que conversar está nervosa, está irritada, está preocupada. É prudente eu chegar e agir e falar e lidar com essa pessoa de forma mais cautelosa, porque ela já está tensa e eu não preciso aumentar a tensão dessa pessoa. Isso é prudência. É prudente eu colocar um corrimão na escada para que alguém não venha cair, ou até mesmo eu cair. É prudente eu saber escolher o que vestir para ir em determinado lugar. É prudente. É prudente amanhã você olhar no tempo, na previsão do tempo, e saber se você deve levar um guarda-chuva amanhã, ou se você deve levar uma blusa de frio.
Posso ouvir um amém, queridos? Prudência. Prudência fala de você antecipar ações. Prudente. É prudente eu saber que eu posso só ter aqui, porque se eu for um pouquinho mais para frente eu posso cair e tropeçar. Sabe o que Jesus está dizendo? Que primeiro, no final dos tempos, nós precisamos ter fidelidade a Deus. Em segundo lugar, precisaremos ser prudentes. Não é qualquer lugar que você pode entrar, sabia? Posso fazer, posso ir, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não é prudente. É prudente saber com quem você pode conversar certos assuntos e com quem você não deve contar nada da tua vida. É prudente. Quem sabe ouvir, diga amém. É prudente saber que você como cristão, eu como cristão, tem coisas que eu não posso postar, não posso. Não é prudente. Não é prudente. É prudente eu e você que temos filhos. Ei, você que tem filho, Gabriel e Jaqueline, filho pequeno, é prudente você saber o que você pode conversar na frente de um filho, porque existem coisas que só vocês dois terão que conversar com a porta fechada no quarto, e o filho fica do lado de fora, que não pode ouvir. Não é prudente. Prudência é uma característica de servos que Deus chama para fazer a sua obra. Prudência. Salmo 1, não é prudente você sentar na roda dos escarnecedores. Salmo 1 diz, não é prudente você andar segundo o conselho dos ímpios. O Salmo 1 vai dizer, não é prudente você ficar no caminho dos pecadores. Escolha bem onde você vai andar, onde você vai conviver. Por quê? Porque o Senhor está voltando e a qualquer hora Ele vai vir buscar a igreja. Seja prudente, para que quando Ele voltar, você esteja pronto para andar com Ele lá no céu. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Aleluia. Prudência. Algumas semanas, na verdade um mês passado, um casal me chamou e eles convidaram eu e minha esposa para ir lá para o Rio de Janeiro. Eles tomam conta de um lugar no Rio de Janeiro. E eles disseram assim, pastor, vocês precisam descansar. Eu falei, é verdade. Fizeram um convite pra gente, pega os filhos, vem pra cá, passar uns dias. Tudo tranquilo, pode vir, só vir. E eu falei, então nós vamos. Combinamos o dia. Minha esposa viu lá no serviço dela, conseguiu a folga. Falei com os filhos. Daí o que aconteceu? Meu pai foi internado. Ficou grave. Eu falei para todo mundo, sem chance. Não é prudente nós irmos lá agora. Vai que precise de mim aqui, vai que aconteça alguma coisa. Não é prudente. Desmarcamos e falamos que numa outra hora nós vamos falar. Quem entendeu, diga amém. Prudência. Servo prudente, versículo 1. Fiel e prudente, o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo. Bem-aventurado, feliz é aquele que quando o Senhor vier, achar servindo. Cadê o versículo 26? Achar, aqui eu gostei dessa tradução. Achar fazendo. Quando o Senhor vier, Ele vai perguntar: o que você ficou fazendo? Fala para o seu irmão do lado: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não é o que você fez. Ele não vai perguntar: ô Luciano, o que você fez passado? Ele vai perguntar: o que você está fazendo agora? Ele não vai chegar para mim e perguntar: o que você fez ontem? Porque ontem é passado. Ele vai perguntar: o que você está fazendo agora?
Como a gente não sabe o dia nem a hora, nós temos que estar fazendo em todo, mais alto, em todo tempo. Então não adianta eu chegar e falar assim: Senhor, no ano de 1998, no ano 2002, no ano de 2005, não adianta eu chegar para Deus e falar assim: Deus, puxa o meu histórico aí, porque no ano de 2018 Ele vai perguntar: não, eu quero saber o que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora? O que nós estamos fazendo agora? O que nós estamos produzindo agora? O que nós estamos fazendo pelo próximo agora? O que nós estamos fazendo pela obra de Deus agora? Não é passado, não é história do passado, é agora. Ele quer saber o que você está fazendo nesse exato momento. Pastor, eu não estou fazendo, sabe por quê? Porque fulano falou para mim, porque eu fui criticado, porque aconteceu isso. Ei, presta atenção, Jesus está voltando e Ele quer saber o que você está fazendo, onde que você tem colocado a tua mão, a tua energia, onde você está colocando o seu tempo, porque Jesus, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso, aleluia. Vamos aplaudir Jesus mais forte, aleluia. Pergunte para o outro lado: o que você está fazendo? Estou fazendo nada, Senhor. Estou fazendo nada, Senhor. Eu não estou fazendo porque. Eu não estou fazendo porque. Por que você não está fazendo? Tem a Luciene, né? Luciene que é uma bênção, trabalha na obra com a gente, está lá com a minha mãe. A Luciene é uma irmã para mim e para o meu irmão. Irmã. Eu gosto da Luciene. Luciene cozinha muito, né? Luciene é baiana. Comida com tempero, é maravilhoso almoçar lá. Eu acho legal da Luciene, que dá um jeito. Não tem sal, vou colocar não sei o que aqui. Não tem farinha de não sei o que, então vou colocar, ao invés de farinha, vou colocar tapioca. Vai ficar bom? Vai. Não tem não sei o que, vou colocar não sei o que lá. Ela faz com aquilo que ela tem. Faça com aquilo que você tem. Jesus não vai cobrar de você algo que você não tenha. Você já tem. Faça com aquilo que você já tem. Pastor, não tenho R$1.000 para mandar para a África. Você tem quanto aí? Tenho R$10. Faça o que você tem. Ele não vai cobrar que você não tinha 1.000 para dar hoje. Tem 10? Faz o que você tem. Pastor, não sei cantar, não sei tocar igual os meninos aí tocam, igual o pastor canta e toca. O que você sabe fazer? Eu sei bater palma. Bate palma. Cuide das crianças. Faz alguma coisa em nome de Jesus. Porque Jesus vai perguntar: o que você está fazendo? Faça alguma coisa. Jesus não vai vir buscar pessoas estáticas. Jesus vai vir buscar uma igreja que está fazendo. Jesus não vai buscar uma igreja que fez no passado. Jesus vai buscar uma igreja que está fazendo agora. Faça o que você pode fazer e faça agora, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu espero em Deus, quando Ele vier, eu possa e você possa estar fazendo algo em prol do reino de Deus, sem desculpas. Faça aquilo que está ao teu alcance, porque isso agrada ao coração de Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. Daí veio o versículo, vamos lá? 47. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo: meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, comer, beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele nem esperava, e nem a hora que ele sabia, e vai separá-lo e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá um pranto e ranger de dentes.
Não dá tempo de eu terminar a pregação, explicando tudo. Mas ao mesmo tempo que fala do servo bom, que tem duas características aqui, fiel e prudente, ele fala de um servo mau. E das tantas características que nós poderíamos falar do servo mau, coloca para mim, por favor, o versículo 49. O servo, 49 não, desculpa, 48. O texto fala que o servo mau é aquele que está dizendo: meu Senhor, tarde virá, vai demorar, vai dar tempo, vai dar tempo. É interessante, irmãos, que a gente sempre acha que vai dar tempo. A gente sempre acha que vai ter um jeito. Eu tinha certeza que meu pai ia sair dessa. Mas eu tive momentos que eu falei para os meus filhos: vai lá no hospital, vai lá, fale o que você quiser falar, aproveita. Quem entendeu, diga amém. Eu tinha certeza que meu pai ia viver mais 1000 anos, muitos anos. Mas no dia 29 de dezembro do ano passado, que foi meu aniversário, eu estava na mesa comemorando meu aniversário. Daí sempre tem aquela brincadeira, né? Para quem que vai o primeiro pedaço de bolo? Não sei, irmãos. Mas o Espírito Santo tocou para mim: aproveita. Eu falei: pai, é para o Senhor. Esse ano eu não vou poder fazer o mesmo. Meu pai fazia um pernil, irmãos, que eu nunca comi igual. Nunca. E ano passado ele não queria fazer. Vou pedir para a Luciane fazer alguma outra coisa, não quero fazer. Eu falei: pai, faz, pai. Eu quero comer esse pernil, eu quero aproveitar esse pernil. E ele fez. E eu comi, e eu não sei, mas algo me dizia: come devagar, aproveita cada pedacinho. Você vai lembrar. E não vai dar tempo dele fazer no Natal agora de novo. Mas eu aproveitei o tempo que eu tive. Quarta-feira é o dia que eu faço a barba. Vou lá, o rapaz raspar meu cabelo. E eu passo na casa do meu pai. E eu passo horas com meu pai. Passava. E já teve quartas-feiras de eu sentar no sofá, eu aqui, ele lá, e a gente conversava. E já teve vezes que eu peguei o celular e comecei a resolver coisas, e o Espírito Santo falava: depois você resolve isso, aproveita. E eu deixava de lado 1000 coisas para resolver. E o pai começava a conversar com ele, porque a gente acha que vai dar tempo, e às vezes não vai dar tempo. O servo mau é aquele que acha que vai conseguir, nem que seja no último minuto. Eu me posiciono, eu oro, eu me coloco na posição. Talvez não dê tempo. O dia e a hora que tem que ser feito é agora. Faça hoje. Inclusive, se você tem algo para falar com alguém, fale hoje. Se você tem seu pai, sua mãe, tomar café com ele hoje. Porque eu queria tomar café com meu pai hoje. Aproveitar. Não, mas amanhã eu vou. Se der tempo, você vai. Mas se não der tempo, você vai sentir um remorso tão grande depois. Então faça hoje. Pela obra de Deus, semana que vem eu faço. Faz hoje. Porque essa é a chance que Deus está te dando. Quem entendeu, diga amém. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Amém, queridos?